Olá, meu nome é Adriano dos Santos, especialista em Direito Tributário. Nesse vídeo irei fazer uma breve apresentação sobre o IBS e a CBS, uma demonstração dos principais tópicos da estrutura desses dois novos tributos. Não é um vídeo que vai detalhar o funcionamento em cada tipo de atividade na prática, mas sim demonstrar justamente de onde surgiu esses dois novos tributos que foram criados pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, como que vai funcionar a transição até que eles entrem de fato em vigor e sejam extintos outros tributos, como ISS e ICMS, que vão deixar de existir. Então, como que vai funcionar a transição e quais são as bases desses tributos para começar a demonstrar àqueles que tenham interesse de conhecer a matéria como que vai funcionar esses dois novos tributos de consumo, essa nova sistemática da tributação de consumo no Brasil. Esses tributos vão afetar todos os brasileiros, sejam consumidores, sejam empresários e, de forma muito significativa também, os fiscos, seja municipal, estadual ou federal, que vão ter que se adaptar, vão ter que começar a compreender as regras relativas ao IBS e à CBS. E nada melhor para começar a entender esses tributos do que entender a sua estrutura, entender as fundações, para isso facilitar depois o aprofundamento no conhecimento sobre esses dois novos tributos. O vídeo que vai ser apresentado, um resumo com alguns tópicos que são abordados na obra IBS e CBS, Visão Geral e Fundamentos Iniciais, de minha autoria. Essa obra, assim, um pouco mais detalhada, apresenta justamente as bases, a estrutura desses dois novos tributos para facilitar a compreensão. Aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro, para se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento, podem acessar o site contributo.com.br, clicar ali no local que aponta vídeos, cursos e livros para ter mais informações, ou acessar o site da editora, a editora Wiclap, ou procurar pelo título na Amazon para poder fazer a aquisição desta obra. Aqueles que fizerem a aquisição da obra vão ter acesso a um curso um pouco mais detalhado sobre o IBS e a CBS, curso online também, com vídeos no formato EAD, para que possam visualizar e obter mais dados e informações sobre esses dois novos tributos. Então, mais informações pode acessar o site da Contributo para mais detalhes. Espero que esse vídeo de apresentação, de introdução, seja útil para trazer informações sobre esses dois novos tributos. O IBS e a CBS são dois novos tributos criados pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária, tributos que vão suceder aqueles que vão ser extintos por essa mesma emenda constitucional, que é o ICMS e o ISS, que vão ser substituídos, vão ser sucedidos pelo IBS, e a CBS, que vai ser vai suceder, né, os tributos federais que serão extintos, que é a COFINS, a contribuição para o PIS/PASEP e parte do IPI, que já vai ser mais detalhada essa questão específica do IPI. Ou seja, o que acontece? IBS e CBS são dois novos tributos que vão suceder, que vão assumir o lugar, vamos dizer assim, dos tributos que vão ser extintos. O primeiro ponto importante a destacar é justamente entender esses tributos é fundamental, a estrutura sobre a qual eles se assentam, e é justamente essa a ideia desse vídeo resumo, que é baseado no livro IBS e CBS, Visão Geral e Fundamentos Iniciais, livro esse que justamente pretende demonstrar a estrutura sobre a qual esses tributos vão se sustentar, é justamente entender que eles não são uma mera unificação das regras dos tributos que vão ser extintos. São novos tributos, então é muito comum ouvir a unificação de 5 tributos, a unificação do ISS, do ICMS no IBS. Na verdade, tecnicamente, não se trata de uma unificação. Se trata da extinção, por exemplo, do ISS e do ICMS, e a instituição, a criação do IBS, que é um novo tributo que é completamente diferente dos trâmites do ISS e ICMS, possuem muito mais diferenças do que semelhanças, então é um novo tributo, uma nova metodologia de cálculo, um novo critério a ser analisado, por isso que é importante não entender como uma mera unificação, mas sim um novo tributo, e além disso o IBS e a CBS possuem características por serem tributos e vão ter regras praticamente idênticas. Ou seja, as peculiaridades desse novo sistema tributário de consumo ele é significativo. E é justamente esse o objetivo desse vídeo, desse resumo, que é baseado na obra IBS e CBS, Visão Geral e Fundamentos Iniciais. Esta obra, sim, um pouco mais detalhada, mas ainda com o objetivo de apresentar a estrutura sobre a qual esses tributos vão ser aplicados. Ou seja, para se entender IBS e CBS, não se pode já ir para a ponta, entender como que eles vão ser cobrados ou as peculiaridades em cada tipo de atividade. Precisa entender primeiro como que ele funciona, qual que é o macro desses tributos, aonde que eles vão estar estruturados. E esse é o objetivo. Então, o primeiro ponto para compreender de forma mais efetiva
essa estruturação desses dois novos tributos é compreender justamente a origem deles. Por que, que o IBS e a CBS vão entrar no lugar, vão suceder esses tributos que vão ser extintos? O primeiro ponto, que é a origem da Emenda Constitucional 132, que é a PEC 45/2019, que foram estudos feitos especialmente pelo CECIF, que é uma associação, que é um órgão que trabalha com estudos econômicos. Ele apontou esse estudo que havia um custo muito grande para as empresas para fazer a declaração e o recolhimento do tributo. Ou seja, as empresas não só tinham que pagar o tributo em si, aquela obrigação principal, mas tinham um custo muito significativo para as obrigações acessórias, ou seja, para fazer a declaração, para fazer o pagamento, para informar, para prestar informações. Isso gerava um custo para as empresas. O que isso significa na prática? E algumas dificuldades, por exemplo, dependendo do tipo de atividade, a empresa ela teria que ter uma alíquota, dependendo do tipo de prestador de serviço, por exemplo, ele teria que ter um recolhimento de ISS, dependendo de um tipo de produto era um ICMS, dependendo do KNAI da empresa, ela vai ter um tipo de PIS, um tipo de COFINS, enfim, havia vários detalhes, não vou entrar aqui nas nuances, mas que tornavam o ato de calcular o tributo muito complexo, né? E então essa dificuldade de calcular o tributo é o que deu origem, vamos dizer assim, à tentativa, aos estudos dessa reforma tributária para tentar simplificar. E justamente essa palavra simplificação, né, como é uma palavra muito utilizada no aspecto tributário, entre aspas, no sentido de tornar menos complexo a declaração das informações, a padronização dessas obrigações acessórias. Ou seja, seria muito mais fácil para a empresa, se ela presta serviço, vende mercadoria, por exemplo, a mesma empresa faz essas duas atividades, que ela tivesse apenas um tipo de declaração a ser feita, que ela não precisasse fazer uma declaração específica para prestação de serviço e uma declaração específica para venda de mercadoria, ela pudesse fazer tudo isso com a mesma regra, com uma regra só, sem precisar, por exemplo, entrar em contato, vamos dizer assim, utilizar as ferramentas de um ente federado diferente. Então, se ela vender para um município, prestar serviço para um município, vender para outro estado, para um estado, muitas vezes ela teria que prestar informações para vários entes federados, para um município diferente, para um estado diferente e para a União, dependendo dos tributos que fossem incidir. Então, a ideia seria padronizar essas obrigações para que a empresa tivesse uma simplificação, que o contribuinte conseguisse prestar as informações para um só local. Além disso, o objetivo da reforma tributária é que ela pudesse gerar efeitos econômicos positivos, obviamente, no sentido de melhorar a economia. Ou seja, essa simplificação, essa unificação das regras que teria o efeito, ou poderia ter o efeito de gerar efeitos econômicos positivos. O objetivo aqui não é dizer se isso vai acontecer ou não, mas sim demonstrar a origem, ou seja, a origem da reforma tributária, ela é muito mais econômica do que jurídica ou arrecadatória. Ou seja, ela foi montada no sentido de tentar melhorar, de simplificar, de tornar mais fácil a declaração e o recolhimento dos tributos pelas empresas. Ela não tem um viés meramente arrecadatório e nem um viés meramente jurídico, no sentido de mudar as regras ou, enfim, padronizar alguns conceitos. Ela tem um viés muito mais econômico. Isso é importante para entender justamente alguns dos pontos que vão ser abordados aqui. Como que vai funcionar a implantação dos novos tributos, ou seja, eles não vão entrar em vigor imediatamente. A reforma tributária foi aprovada em 2023, a emenda constitucional, não significa que já em 2024 inicia-se a cobrança, ou em 2025 inicia integralmente. Foi feito um prazo de transição, que é um prazo muito complexo, que vai envolver muitos detalhes específicos, mas pode ser resumido da seguinte forma: em 2026 começa a entrar em vigor, de fato, alguns pontos já da reforma tributária. Esses pontos que começam a entrar em vigor é a existência da alíquota de CBS e de IBS em 2026. Então, uma alíquota de IBS vai começar a vigorar, já está definida, 0,9%, e outra de IBS, 0,1%. São alíquotas que vão iniciar a sua cobrança em 2026, mas vão ser descontadas, vamos dizer assim, dos tributos federais. Então não vai haver um aumento da carga tributária para as empresas. Vai começar, de fato, a haver a cobrança apenas por num sentido de teste, enfim, num sentido de cobrança inicial, para que as regras possam ser aplicadas. O ISS, ICMS, COFINS, PIS, PASEP e IPI, que vão ser os tributos afetados, né, em termos de extinção, eles estarão em vigor em 2026 normalmente. Em 2027, da mesma forma, ISS e ICMS vão continuar em vigor, assim como em 2028, e vai entrar em vigor a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Essa vai entrar em vigor já em 2027 e em 2028, e o IBS também, mas o IBS com uma alíquota de 0,1%.
uma alíquota fixa estabelecida para teste do IBS, que vai ser descontado aí da alíquota de CBS nesse período para também não gerar um aumento da carga tributária para as empresas. Mas em 2027 já teremos, de fato, a extinção do COFINS, do PIS/PASEP e do IPI. O IPI é um detalhe importante, até inclusive ele está citado aqui como IPI-ZFM, que significa Zona Franca de Manaus. O IPI ele não vai ser extinto integralmente na reforma tributária, ele não foi extinto. O IPI vai continuar a existir, mas exclusivamente para produtos que sejam produzidos na Zona Franca de Manaus e que sejam produzidos em outros estados. Vou dar um exemplo para facilitar. Motocicletas são produzidas na Zona Franca de Manaus. Se uma indústria de motocicleta produzir essa motocicleta em outra região, que não seja a Zona Franca de Manaus, qualquer tipo de indústria produzir motocicleta, ela vai pagar IPI. Agora, se for um produto que não é produzido na Zona Franca de Manaus e ele for produzido fora, né, um outro estado, em outra região, ele não vai ter IPI. Ou seja, vai incidir IPI apenas para produtos que também sejam produzidos na Zona Franca de Manaus, mas que sejam industrializados em outros estados. Então, basicamente, essa é a mudança do IPI. Então, ele foi extinto parcialmente, dá para se dizer assim, ele continua a existir, mas nesse caso em específico. 2029, o ISS e ICMS começam a ser reduzidos, ou seja, em 2027 e 2028 a gente já tem a CBS em vigor, e a partir de 2029 começa a transição, vamos dizer assim, do ISS e do ICMS. Ele começa a ser reduzido, a arrecadação desses dois tributos, né, de forma gradual, até que em 2032 ele seja 60% do valor arrecadado em 2028, das alíquotas de 2028 aplicadas a esses tributos, e em 2033, aí sim, o IBS entra em vigor integralmente, o ISS e ICMS deixam de existir. Durante o período de transição, de 2029 até 2032, o IBS ele já passa a ser cobrado, sempre na tentativa de compensar a redução que os municípios e estados tiveram com a arrecadação de ISS e ICMS. Lá em 2034 dá para se dizer que de fato entra em vigor integralmente a reforma tributária. Por quê? Porque em 2033, apesar de não ter mais ISS e ICMS, a alíquota de IBS ainda vai ser definida integralmente pelo Senado para compensar a redução do ISS e ICMS. A partir de 2034 que de fato a reforma tributária integralmente passa a ser aplicada, e a arrecadação de ISS aqui também vai ter influência durante um longo período, mas a partir de 2034 dá para se dizer que entra em vigor de fato os tributos. Mas em 2026, ou seja, a reforma tributária começa a ser aplicada, começa a influenciar o dia a dia dos contribuintes brasileiros a partir de 2026 e integralmente a partir de 2034 todos os tributos ali previstos vão estar em vigor. Os critérios do IBS e da CBS que precisam ser analisados, né, esses dois tributos, eles são justamente nesse ponto aqui que gera bastante dúvida, que vai gerar muita complexidade no sistema. O IBS e a CBS, eles são tributos diferentes, inclusive tipos de tributos diferentes. O IBS ele é um imposto sobre bens e serviços. O imposto pode ser aplicado, arrecadado nesse caso pelos estados e municípios, vai ser aplicado conforme o orçamento de cada um desses estados e municípios. A CBS é um tributo do tipo contribuição. Ela é vinculada exclusivamente a gastos previdenciários. Ou seja, são dois tributos diferentes, porém as regras desses tributos são as mesmas. O IBS ele é um tributo compartilhado, né, uma novidade, uma coisa que não existia antes da reforma tributária entre estados e municípios. Vai ser gerenciado pelo comitê gestor, que vai ser visto mais à frente. A CBS, por sua vez, é um tributo exclusivamente da União, vai ser arrecadado integralmente pela União. Então são dois tributos, mas eles vão ter basicamente as mesmas regras. Por quê? Porque eles vão compartilhar, por exemplo, o fato gerador é o mesmo, a base de cálculo é o mesmo, a própria Constituição condicionou isso, ou seja, IBS e CBS têm as mesmas bases de cálculo. A ideia original da reforma tributária é que houvesse apenas um tributo, o IBS, mas ele foi separado para que o IBS ficasse com estados e municípios e a CBS com a União. Por isso que é comum se nomear ou se chamar esses tributos de IVA dual, ou seja, é um IVA, entre aspas, um sistema só, mas composto por dois tributos. É importante destacar, são dois tributos diferentes, não são um só, mas um sistema só. Dá para apresentar dessa forma, porque eles vão ser recolhidos praticamente no mesmo momento, das mesmas regras, é tudo praticamente a mesma coisa em relação ao IBS e CBS, vai variar apenas a alíquota e o destino para que esse tributo para qual ente federado esse tributo vai ser recolhido. Então essa unicidade de regras é a primeira peculiaridade. São dois tributos, mas uma regra só, por isso que eles precisam ser analisados praticamente sempre em conjunto. E quais são esses elementos? As operações sujeitas ao IBS e à CBS são as mesmas, ou seja, os fatos geradores vão ser as mesmas. E é aqui que nós estamos numa amplitude de fatos geradores.
O ISS e ICMS, por exemplo, que são os tributos que vão ser substituídos pelo IBS, eles eram cobrados um sobre serviço, outro sobre venda de mercadoria. Agora tudo vai ser o mesmo tributo, tudo vai ser IBS. O mesmo se aplica para algumas situações das contribuições federais que vão ser extintas, que é a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS, que eram tributos que poderiam ter pequenas diferenças, mas vão passar a ser cobrados com os mesmos fatos geradores. Então, se uma operação gera IBS, ela vai gerar também CBS. Essa unicidade entre os tributos. Se uma empresa vende mercadoria, ela vai pagar IBS. Se ela presta serviço, ela vai pagar IBS. E, da mesma forma, vai recolher CBS. Ou seja, não existe mais essa distinção entre ISS e ICMS, que é muito comum no sistema anterior, a emenda constitucional 132, vai importar, de fato, a operação. E a operação vai gerar a incidência praticamente dos dois tributos, né? Praticamente não sempre, né, dos dois tributos IBS e CBS, porque o fato gerador tem que ser o mesmo. Eles são não cumulativos, ou seja, o fato de uma empresa ter uma cadeia grande, ou seja, ela vender, cadeia que eu digo de produção ou cadeia de clientes, ela sempre vai ter créditos de IBS/CBS de etapas anteriores. Vou dar um exemplo para facilitar. Se um supermercado compra uma água mineral da distribuidora por R$ 1 e vende essa água mineral a R$ 1,30, R$ 1,30, ele vai pagar o IBS/CBS, os dois tributos, ele vai calcular sobre esse 1,30, mas ele vai ter crédito de IBS anterior. Qual que é a ideia? A ideia é que ele pague somente sobre os 30 centavos que ele agregou no valor. Né? De forma didática dá para se explicar dessa forma, ou seja, a ideia é que ele pague somente sobre o valor agregado ao produto que ele agregou naquela cadeia, naquela etapa de venda, naquela operação. E ele vai ter créditos de IBS e CBS das etapas anteriores. Esse crédito ele vai ter assim que ele pagar o produto. Então, quando ele pagar o produto para a distribuidora, ele já vai ter esses créditos de IBS e CBS para utilizar. Esses créditos ele vai poder compensar justamente na hora de pagar o IBS e a CBS. Crédito de IBS compensa com IBS, crédito de CBS compensa com CBS. Então veja, nós temos uns tributos que vão ser a mesma regra, as mesmas situações, mas eles precisam ser analisados isoladamente. Então ele vai ter créditos, e isso é justamente para garantir a não cumulatividade. Então são tributos não cumulativos, que é o conceito base do IVA, ou seja, eles incidem sobre o valor que agrega em cada uma das etapas. Então são tributos não cumulativos e a empresa vai ter esses créditos. Apesar da ideia original da emenda constitucional ser de que todos iriam pagar a mesma alíquota, ou seja, para justamente descomplicar o sistema, para que não precisasse saber qual atividade, qual tal situação, tal critério não teve êxito na tramitação da emenda constitucional e foram criados sim várias exceções, algumas na Constituição, outras por lei complementar, mas todas a Constituição que procedeu essa autorização, que concedeu autorização para serem reduzidas, são atividades que vão ter redução. Por exemplo, combustíveis vão ter um critério de pagamento diferente, profissionais liberais vão ter redução, a cesta básica nacional vai ter isenção de alíquota, ou seja, vão ter atividades com redução. Então, apesar de a ideia inicial ser tudo mais simples, né, tudo descomplicado, tudo na mesma regra, vai ser ainda preciso identificar atividades, operações com redução. Então, vão existir sim reduções para essas alíquotas, só que essas reduções não vão ser definidas pelo Estado ou pelo município, no caso do IBS, e nem no caso da CBS pela União. Tecnicamente vai ser tudo definido por lei complementar de âmbito nacional. Então é um tributo que vai ser definido, vão ser regras de redução que não vão depender de leis locais, até porque é proibido, né, a Constituição vetou, né, impediu a concessão de benefícios fiscais relativos ao IBS. A alíquota da CBS, IBS/CBS também, a alíquota da CBS. A alíquota da CBS é da União, ou seja, a União vai definir, por meio de lei complementar, qual que é a alíquota da CBS. Então, essa alíquota da CBS vai ser definida. A alíquota do IBS ela vai ser definida, ela vai ser composta por dois fatores, né, por dois critérios. Uma alíquota municipal mais uma alíquota estadual. Então, a alíquota do IBS ela vai ser definida por municípios e estados, sempre considerando o destino. Então, uma empresa vai prestar serviço ou vender mercadoria para determinada cidade, a alíquota de IBS que ela vai utilizar no cálculo, ela vai ser composta pela soma do estado do destino mais do município do destino. Então, a empresa vai ter que fazer esse cálculo. Claro que tudo isso vai ser pelo comitê gestor, que vai ser apontado mais na sequência. Então, o destino que vai influenciar a alíquota do IBS. A gestão do IBS ela é compartilhada, ou seja, o município ele não vai ter uma gestão exclusiva, vamos dizer assim, do IBS como é do ISS. O município ele vai compartilhar o IBS com
o Estado. Então, o Estado também não vai ter a mesma autonomia que tem em relação ao ICMS, por exemplo, ele vai ter que fazer uma gestão compartilhada do IBS através do comitê gestor, que vai ser detalhado aqui no tópico mais abaixo. Simples Nacional. Como que vai ficar o Simples Nacional com a criação do IBS e da CBS? Visto que tributos que estão no Simples Nacional, ISS e ICMS, por exemplo, são calculados pelo Simples Nacional, eles vão deixar de existir. Então, o que acontece? O Simples Nacional ele foi mantido pela Constituição, ele não foi revogado, continua a existir o Simples Nacional, porém ele vai ter que ter mudanças necessárias, porque ele vai ter que passar pelo período de transição, como a Constituição determinou transição, o Simples vai ter que passar por esse período de transição, então vai ter que ser modificado os anexos do Simples, justamente para permitir essa transição. E o Simples Nacional ele tem uma grande diferença em relação à sistemática geral do IBS e da CBS, porque o Simples Nacional ele é calculado pelo faturamento da empresa. Ele não tem os sistemas de crédito de IBS e CBS. Isso é uma dificuldade para adaptar o Simples Nacional. E a própria Constituição já determinou como que isso vai funcionar. A empresa que opta pelo Simples Nacional não vai usar os créditos de IBS e CBS que ela tem dos produtos e serviços que ela adquirir. Ou seja, aquele que opta pelo Simples vai ter como critério para calcular o IBS e CBS dentro do Simples o seu faturamento. E da mesma forma, quando ele vender produtos ou vender seus serviços, sendo optante pelo Simples Nacional, aquele que adquiriu os seus produtos, ele vai ter crédito de IBS e CBS calculados conforme as alíquotas no Simples Nacional. E, justamente por isso, por eventualmente vai acontecer de empresas não ser vantagem, né, não terem vantagem de ficar no Simples Nacional, tendo em vista essa questão do crédito de IBS e CBS, a própria Constituição autorizou que a empresa se mantenha no Simples, mas saia, entre aspas, do Simples Nacional somente em relação ao IBS e a CBS. Então é uma análise de cada empresa em relação ao momento que entrar em vigor a operação, depende da posição de cada empresa no ciclo econômico, né, na cadeia de vendas, né, na cadeia econômica, para ela verificar a viabilidade ou não. Mas o Simples continua a existir, mas ele vai ter algumas mudanças significativas em razão da entrada em vigor do IBS e da CBS. O comitê gestor do IBS é uma das principais mudanças relativas a reforma tributária. É um órgão completamente novo, ou seja, um órgão que não existe paralelo na história constitucional brasileira, é um órgão completamente diferente. Ele tem autonomia e independência, ele tem autonomia financeira, autonomia técnica, né, no sentido de decisões, e independência. Então ele não é um órgão vinculado diretamente aos municípios e ao Estado, e ele mas apesar de ser composto por municípios e estados. Então o comitê gestor ele vai ser composto por representantes de municípios e estados. Essa representação vai ser feita por servidores municipais, não por agentes políticos, não pelos prefeitos, não pelos governadores, mas sim por servidores que vão compor o comitê gestor, e o comitê gestor vai definir as regras do IBS e fazer a arrecadação. Então é um órgão com um grande poder, com uma grande importância, né? Ele vai ter que fazer a arrecadação do IBS, então a empresa ela vai prestar informações para o comitê gestor e o comitê gestor vai arrecadar o IBS e vai distribuir conforme a alíquota de destino para cada um dos municípios ali envolvido e para cada um dos estados envolvidos. Então é um órgão que vai ser o responsável por arrecadar. Ele também vai criar as regras, ou seja, obrigações acessórias, vai fazer a legislação e também vai cuidar do contencioso administrativo. Então é um órgão que vai ter uma relevância muito grande, inclusive uma autonomia tão significativa que as decisões do comitê gestor, caso o município ou o estado, por exemplo, discordem de uma decisão do comitê gestor, eles vão ter que judicializar, né, perante o STJ essa decisão, só para demonstrar que o comitê gestor vai ter uma autonomia significativa, é um órgão novo, muito importante, justamente na gestão do IBS e é para onde o recurso vai ser direcionado. Além disso, o comitê gestor vai ser mantido com recursos do próprio IBS. Parte da arrecadação do IBS vai ficar para o comitê gestor para manter sua estrutura e seu funcionamento. O comitê gestor do IBS vai regular o IBS, todavia, como já ressaltado aqui algumas vezes, IBS e CBS cumprem as mesmas regras, ou seja, eles são os tributos diferentes, mas com os mesmos critérios, mesmos fatos geradores, mesmas bases de cálculo. Então o que acontece? A Receita Federal ela não compõe o comitê gestor diretamente, porém vai ser necessário alguma forma de integração para que as regras sejam harmonizadas. O que isso significa? Não pode a Receita Federal entender, por exemplo, que para determinada operação a base de cálculo da CBS é uma e o comitê gestor entender que para a mesma operação a base de cálculo do IBS é outra. Não, a base de cálculo tem que ser a mesma, para o IBS e para a CBS. Não há como se manter, vamos dizer assim, no aspecto jurídico, no aspecto legal, duas interpretações diferentes para a base de cálculo do IBS ou da CBS, porque a Constituição exige que a base de cálculo tem que ser a mesma.
Então, por isso que é necessário a participação da Receita Federal e também de outros órgãos da União, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, enfim, na questão da execução também, para fazer essa integração entre o Comitê Gestor e esses órgãos federais, né, responsáveis pela arrecadação, para que as regras sejam harmônicas. E no contencioso administrativo, enfim, são vários detalhes que vão exigir a integração entre o Comitê Gestor e esses órgãos da União. A fiscalização, especialmente do IBS, ela é compartilhada. Ou seja, os estados e municípios, por exemplo, perderam a competência para legislar sobre ICMS no caso do estado e ISS no caso dos municípios. Porém, eles ganharam muitas atribuições fiscalizatórias. Eles vão poder fiscalizar o IBS. E IBS-CBS tem mesmo a base de cálculo, mesmo fato gerador, fiscalizou o IBS barra fiscalizou o CBS. O tributo vai ser o mesmo. Então, a integração entre os fiscos é essencial, justamente porque o município vai poder fiscalizar os tributos, e isso é fundamental para garantir a sua receita. E, e o Estado também vai ter que fiscalizar o tributo IBS e a integração entre os fiscos vai ser fundamental porque as regras são os mesmos. Então, lançamentos e apurações vão afetar os dois tributos, né, e os 3 entes federados. Então, qualquer fiscalização que tenha relacionada ao IBS, ela vai afetar, no mínimo, um Estado, um município e a União. E pode afetar mais, né, se houver dúvidas sobre para onde é o destino, por exemplo, daquela operação, isso vai afetar o IBS de 4 entes federados, ou seja, 2 estados, dependendo da situação, e 2 municípios vão estar envolvidos. Ou seja, é uma situação que vai gerar uma complexidade aos fiscos muito maior, justamente para poder tratar desse tema. Os fiscos estaduais e municipais terão que fiscalizar o comitê gestor. Isso também é um ponto importante. Claro, fiscalizar aqui entre aspas, mas no sentido de acompanhar. Por quê? Porque aquela distribuição da cota de IBS para municípios e estados vai ser feita pelo comitê gestor. E quem vai poder fazer esse acompanhamento é exclusivamente os representantes dos municípios lá no comitê gestor, ou seja, os fiscos. Os fiscos ou a Procuradoria Municipal, que são os servidores que vão compor, que vão participar do comitê gestor. Então, eles que vão ter que fazer esse acompanhamento. Então, o fisco estadual, municipal, ele vai ter também essa função de acompanhar se a distribuição do IBS tem sido feita de forma adequada. E justamente em relação aos fiscos, um que é importante destacar, porque é o que vai ter uma das principais mudanças em relação ao cenário aqui do IBS e da CBS, é os fiscos municipais. Por quê? Porque ele é o fisco mais próximo dos contribuintes. O fisco municipal é o fisco mais próximo do contribuinte, sem sombra de dúvida. É muito mais fácil para o contribuinte, por exemplo, que tem uma dúvida sobre uma nota fiscal de ISS, né, do ISS, que é o tributo municipal que vai ser extinto, ele muitas vezes, dependendo do porte do município, ele tira essa dúvida diretamente com o fiscal, muitas vezes pessoalmente lá no próprio balcão de atendimento, vamos dizer assim, do município. Então é um fisco mais próximo. Como nós estamos falando de tributos que vão ter a mesma regra a nível nacional, uma dúvida do contribuinte sobre a forma de emissão da nota fiscal ou forma de recolhimento vai afetar tanto o IBS quanto o CBS e vai ser muito mais fácil para ele tirar essa dúvida perante o fisco municipal. O fisco municipal, além disso, ele vai ter que conhecer as regras do IBS e CBS a nível nacional, porque todas as regras do IBS e da CBS são nacionais. O município ele não vai legislar sobre o IBS, nem o Estado. Todas as regras vão ser nacionais. Então eles precisam conhecer essas regras nacionais para poder fiscalizar o tributo tanto dos contribuintes, como também para acompanhar essa distribuição do IBS, da fatia municipal do IBS dentro do comitê gestor. Então os fiscos municipais vão ser os que vão sentir mais impacto com as novas regras do IBS e da CBS em relação aos fiscos. Por quê? Porque ele é o fisco mais próximo do município, é o fisco que tem menos contato justamente atualmente, né, em relação ao ISS com a questão da não cumulatividade, porque o ISS é um tributo cumulativo, ele não tem esse critério da não cumulatividade, então é um fisco que não está muito habituado com a questão de crédito de operações anteriores, diferente do Estado, que já tem o ICMS, diferente da Receita Federal, que já tem questões de cumulatividade na contribuição ao PIS/PASEP. Então, o fisco municipal ele vai se deparar com muitas novidades. Além disso, ele vai ter grupos de contribuintes a fiscalizar muito mais amplos, porque habituado a fiscalizar os contribuintes de prestadores de serviço, ele vai ter que fazer o acompanhamento também de prestadores de serviço de transporte interestadual, por exemplo, que não era a sua atribuição, e de vendedores de mercadoria, vamos dizer assim, que eram aqueles tributados pelo ICMS. Então, o fisco municipal ele vai ter ampliado o leque dos seus contribuintes sobre
sobre o seu guarda-chuva, vamos dizer assim, vai ter que aprender justamente essas regras e é o fisco mais próximo do contribuinte. Justamente por isso, a reforma também trouxe a necessidade de unificação da carreira fiscal para que o fisco municipal possa ter as mesmas prerrogativas do que os demais fiscos, que sem dúvida vai ser o fisco que vai sentir mais no aspecto de novidades em relação à reforma tributária. Então esse é o objetivo do vídeo, é um resumo muito breve, trata-se de tributos que são extremamente complexos em relação ao que existe no sistema anterior à emenda constitucional, então é necessário um aprofundamento e justamente esse resumo aqui, esses detalhes para demonstrar essas regras nacionais, essa unicidade de regras que vão ser os fatores principais do IBS e da CBS, é fundamental para que possa começar, aqueles que tenham interesse em conhecer os tributos, possam iniciar a compreensão desse novo sistema tributário sobre o consumo. E reforça-se, o resumo é feito com base no livro IBS e CBS, Visão Geral e Fundamentos Iniciais. Quem quiser mais informações sobre a aquisição do livro, pode acessar o site da Contributo, contributo.com.br, vai ter informações do livro e de cursos mais completos sobre o IBS e a CBS que estão à disposição dos interessados.